sou o professor José Ricardo Soares de Oliveira, sou professor da Uniara. No curso de farmácia eu ministro a disciplina de fitoterapia, sou também coordenador da pós-graduação em fitoterapia pela Uniara, e venho prestar alguns esclarecimentos sobre o uso de plantas medicinais em surtos epidêmicos, como é o caso agora, né, da pandemia pelo Covid-19. Temos que, frequentemente, a humanidade vem passando por surtos de novas doenças, né, capazes de se disseminar rapidamente nessas últimas décadas, né, nós tivemos aí notícia de várias delas, e agora aquela que amedronta o mundo todo, o surto mais recente, né, causado pela SARS-CoV-2, sendo provocado aí, por ele a doença denominada Covid-19, né, e que até o momento não existe nenhum medicamento ou vacina aprovada, né, no mundo inteiro para o tratamento de Covid-19. Existem alguns medicamentos capazes de tratar a sintomatologia, podendo recuperar alguns indivíduos em detrimento às fases, né, da doença em que se encontram e as formas e as complicações, mas claro que existem várias expectativas para isso, uma vez que vários são os tratamentos e experimentos clínicos mundo afora para considerar, portanto, a possibilidade de uma cura, né, logo mais ou não muito tardiamente. Bom, considerando que as medidas atuais de contenção que estão sendo tomadas ainda não têm se mostrado o suficientes, né, as pessoas começaram a buscar alternativas, tanto para a prevenção como para o tratamento, estando dentre elas as obtidas de plantas medicinais. Eu devo fazer uma ressalva. Os fitoterápicos podem sim auxiliar, né, mas devem ser utilizados com precaução, já que não existem estudos completos com o novo vírus, o vírus do chamado coronavírus ou o vírus SARS-CoV-2, como eu falei anteriormente, né? Porém, o que se verifica nas redes sociais é uma disseminação de várias informações de pessoas oportunistas, né, que devem ser combatidas, e por isso, então, eu resolvi fazer essa gravação. Algumas das opções buscadas, né, encontram-se, por exemplo, os produtos obtidos do anis, Illicium verum, nome científico, dentre outras plantas conhecidas popularmente, por ajudarem a melhorar o sistema imune. A exemplo, por exemplo, nós temos o alho, né, popular, alho sativum, gengibre, ou mesmo uma planta chamada equinácea, equinácea purpúrea é o nome científico. Vamos primeiro analisar a opção pelo anis, especialmente aí, como eu mandei verificando na forma de chá, se dá pela crença de que essa planta teria o mesmo princípio ativo de um medicamento utilizado no tratamento do H1N1, né, que é o Tamiflu. E, na verdade, isso é irreal, ou seja, a ideia se desenvolveu porque uma das substâncias ativas, né, que é o oseltamivir, sem dúvida nenhuma, obtido a partir, então, a rota sintética para a obtenção desse fármaco, do oseltamivir, começa com uma substância que é chamada de ácido chiquímico, né, que também pode e está presente, pode ser extraído dessa planta, né, particularmente aí a planta anis aí que eu chamei a atenção. Entretanto, da etapa inicial, né, de quando se parte do ácido chiquímico para sintetizar, né, para se obter o oseltamivir, são várias rotas de síntese até se chegar a essa molécula que tem
realmente efetividade contra o H1N1, não contra o SARS-CoV-2, né? Então, não tem eficácia nenhuma para com a COVID, certo? Para com a Covid-19. E mesmo assim, não existem evidências nenhuma de que a administração do anis apresente efeitos similares ao oseltamivir, uma vez porque o nosso organismo não seria capaz de, a partir do extrato de anis, né, ou seja, a partir do ácido chiquímico, transformá-lo no fármaco oseltamivir, que tem atividade contra H1N1. Então, nem para H1N1, é isso que eu quero deixar claro, o anis serviria, tá certo? A Organização Mundial da Saúde tem várias monografias publicadas, entre as quais aí eu posso citar as do alho, as do gengibre e da equinácea, né, onde consta apenas para a equinácea a informação de dados clínicos demonstrando o uso em terapia de apoio para resfriados e infecções do trato respiratório. Então, entendam bem, a equinácea é uma planta já bastante estudada, bastante conhecida mundo afora, né, equinácea purpúrea. Existem relatos, né, de experimentos clínicos demonstrando o uso de apoio em resfriados e infecções do trato respiratório, né? Já para o gengibre, para o alho, não existem estudos clínicos estando o tratamento de gripes e resfriados, né, relatados apenas com base no uso tradicional, né? Mas não existe em nenhum dos três casos, nem para a equinácea, nem para o alho, né, e nem para o gengibre, nenhuma evidência da utilização delas contra o Covid em seres humanos, né? Isso nós temos que deixar bastante claro, né? E é claro, nós temos que entender que, assim, se, né, algum paciente que não tenha nenhuma contraindicação quiser fazer uso dessas plantas, né, por exemplo, como complemento de outras medidas, como o isolamento social, hábitos saudáveis de vida, né, boa alimentação, boa qualidade de sono, até pode ser usado, mas nenhuma planta deve ser usada com o dizer ou com o intuito de que é capaz de curar Covid-19. Isso é uma coisa que tem que ficar assim extremamente de, de conhecimento público para que nós não tenhamos nenhum engano, né? E considerando assim, até que medidas eficazes sejam desenvolvidas, né, o mais importante é que nós sigamos, por exemplo, a lavagem frequente das mãos, né? A, a fitoterapia vem obtendo grandes avanços no Brasil e no mundo, né, nas últimas décadas, principalmente com a modernização de várias técnicas, né, a inclusão no SUS da fitoterapia na atenção básica, né, o maior reconhecimento sobre a tradicionalidade do uso de plantas medicinais pela, pela população, né, e a partir de confirmação científica. E nesse momento, o que nós mais temos, né, infelizmente, são notícias falsas, fraudulentas, promessas, né, que acabam prometendo tratamento e prevenção que podem aí, com certeza, denegrir os esforços alcançados até o momento, né, principalmente em relação à grande comoção que vive a população buscando, né, uma forma de que possa vir a ser aí curada ou obter sucesso com o uso de plantas. E, portanto, né, essas fontes devem ser compartilhadas como notícias falsas, tá? E nós devemos só nos pautar por e compartilhar notícias de fontes oficiais científicas. Importante lembrar que informações falsas podem gerar
também ansiedade ou desviar a atenção dos cuidados realmente necessários, como o auto-isolamento e a devida higienização, tá? Só para completar, eu queria dizer que, assim, a doença da Covid, né, em especial o SARS-CoV-2 aí, tem levado muitas pesquisas em relação ao mundo inteiro, incluindo as por produtos naturais, né, que possam aí, através das práticas tradicionais ou da ciência moderna, né, utilizar plantas medicinais para o tratamento, né? Existem grupos, por exemplo, de pesquisadores brasileiros e também de outros países que estão aí, por exemplo, avaliando, né, vários extratos de plantas medicinais como antiviral, tá? Existem já testes já bastante sólidos contra H1N1, H3N1, H5N1, entre outros, tá? E algumas plantas têm apresentado eficácia em testes realizados, por exemplo, em culturas de células ou mesmo em modelos animais, in vitro, in vivo, por exemplo, né? Entretanto, esses testes não podem ser utilizados de forma alguma para testar a eficiência, né, dessas plantas, por exemplo, para com o Covid-2, para o qual ainda os testes não foram feitos, né? Então, não existe ainda nenhum relato sobre isso. Alguns, então, extratos têm se mostrado eficientes, por exemplo, na redução da adsorção e penetração do vírus, né, desses vírus, por exemplo, relacionados ao H1N1, mostrando uma potente ação nos estágios iniciais da replicação viral. Outros estudos ainda podem ser citados como alguns extratos que podem modificar a expressão genética do vírus, inibindo a replicação. Contudo, ainda é muito cedo, tanto para descrever quais são essas plantas e principalmente para que nós possamos, nesse momento, atestar ou afirmar que plantas podem ser a solução, né, sobre a incidência de quaisquer doenças de cunho viral nesse momento que tem aí se espalhado pelo mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, é um caminho a ser trilhado, assim como vários outros fármacos e medicamentos estão sendo testados mundo afora, os extratos vegetais também estão aí para tentarem, né, trazer para as pessoas mais uma opção de tratamento, contanto que eles sejam ou tenham a sua comprovação científica e, principalmente, o seu uso clínico aprovado, né, por fontes oficiais e científicas. Eu agradeço a atenção e espero ter colaborado.